Hoje vamos continuar o nosso estudo de Gênesis capítulo 5, a partir do versículo de número 2. Dê uma breve pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 5, versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Veja o início deste versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou. Preste atenção. Observe que homem, lá no versículo 1 deste capítulo, foi sinônimo de ser humano. Por quê? Porque referia-se tanto ao homem quanto à mulher. Já aqui, no início do versículo 2, é citado homem como o ser humano do sexo masculino e também é citada a mulher, para que fique claro que os dois, tanto o homem, ser humano masculino, quanto a mulher, ser humano feminino, têm semelhança com Deus. Inclusive no que se refere ao domínio que ambos exercem sobre a criação. Por isso também é dito que Deus os abençoou. Sim, isso mesmo. Os dois foram abençoados por Deus com essa singularidade, vamos dizer assim, de serem a imagem de Deus. E justamente por serem a imagem de Deus, exercem domínio sobre tudo o que foi criado. O interessante é que o versículo 2 aqui continua. Ele lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Nós já explicamos lá no comentário em 2:23 de Gênesis que a palavra Adão significa literalmente terroso. Nossa, professor, que esquisito, terroso. É, terroso. Por quê? Porque ele foi feito da terra. Mas também essa palavra Adão pode significar humanidade. Quando o termo é utilizado no sentido genérico, como é o caso aqui no versículo 2, aí a tradução é humanidade. Pois bem, homem e mulher foram chamados por Deus de humanidade. Outra coisa importante, quando a palavra Adão é utilizada como nome próprio, aí, nesse caso, é o nome do primeiro homem, como se vê no versículo 3 a seguir. Daqui a pouco vamos tratar do versículo 3. Então fica assim, Adão tem três possibilidades. Essa palavra Adão, ela pode significar literalmente terroso, isto é, aquele que veio da terra, pode significar de uma forma geral, genérica, humanidade, e aí no caso cabe tanto para o homem quanto para a mulher, e por fim pode ser o nome próprio do primeiro homem, tudo bem? Então aqui no versículo diz, ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Nós sabemos que Adão e Eva não foram criados no mesmo dia. O que o versículo está dizendo é que no dia em que Adão foi criado, ele foi chamado de humanidade, foi considerado um membro da humanidade. E no dia em que Eva foi criada, obviamente depois de Adão, porque ela veio da costela dele, ela também foi chamada de humanidade, considerada um membro da humanidade. Compreende? Versículo 3 agora. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Eu disse na aula passada que dizer que alguém foi feito à imagem e semelhança é uma forma, na língua hebraica, de enfatizar o quanto se parece aquele que foi criado com respeito àquele que o criou. Então, quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, embora as duas palavras sejam sinônimas, imagem e semelhança, elas são utilizadas juntas apenas para enfatizar que o homem, das criaturas que foram feitas por Deus, é o ser mais parecido com Deus.
entendeu? Os sinônimos são colocados juntos para enfatizar o quanto os dois se parecem. Portanto, o mesmo aconteceu aqui com o terceiro filho de Adão e Eva. Diz que Adão gerou um menino à sua semelhança conforme a sua imagem, querendo com isso nos ensinar que Sete se parecia muito com Adão. Visto que a semana da criação se deu no ano 4174 a.C. e Adão gerou Sete 130 anos depois de seu nascimento, logo Sete nasceu em 4044 a.C. Foi nesse ano que Sete nasceu. Professor, se a semana da criação foi em 4174 a.C., então realmente o senhor não está considerando o ensino científico de que a Terra tem bilhões de anos e tal. Não. Eu já expliquei aqui em aulas anteriores que esses ensinos eles são questionáveis. Aqui no canal EBC, nós entendemos que a Terra, bem como o universo, foram criados já velhos, já antigos, em outras palavras, já desenvolvidos. Assim como Adão e Eva foram criados adultos em um dia, nós podemos dizer que o universo e a própria Terra já foram criados plenamente desenvolvidos por Deus. Não passaram por um processo de evolução. Continuando, infelizmente, a Bíblia não diz em que ano nasceu Caim nem Abel. Diante disso, nós não sabemos quanto tempo passou desde a morte de Abel para nascer Sete, aquele que foi o substituto de Abel. Versículo 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ora, se Adão nasceu em 4174 a.C. e viveu, depois que gerou Sete, mais 800 anos, então Adão viveu até o ano 3244 a.C. Mas o interessante é que diz aqui no versículo 4 que, além de Sete, Adão teve outros filhos e filhas, cujas genealogias não são citadas na Bíblia. Então você vai perceber que houve vários outros filhos e filhas nessas genealogias aqui que não são mencionados pelo nome e também não são registrados os seus descendentes. Lembre-se disso porque mais à frente eu vou fazer um comentário específico sobre esses filhos e filhas cuja história não é citada nas Escrituras, ok? Professor, por que apenas a genealogia de Sete é citada? Por que a genealogia desses outros filhos não são citadas? Isso acontece para fazer uma ponte com Noé, aquele homem que vai sobreviver ao dilúvio juntamente com sua família. É só por isso que a descendência de Adão vai se concentrar na linhagem de Sete, porque é da linhagem de Sete que vai surgir Noé, aquele que vai construir a arca e que, após o dilúvio, vai dar continuidade às famílias da terra, entendeu? Depois que Noé morrer, nós vamos ver que a genealogia preferencial vai ser a de Sem. Quem é Sem? Sem é um dos filhos de Noé. E por que a genealogia preferencial vai ser a dele? Porque é justamente Sem quem vai dar origem ao povo de Israel. E a história vai continuar falando sobre os descendentes de Israel. Então, essas genealogias, elas não foram colocadas à toa. Gênesis 5 se concentra na genealogia de Sete, filho de Adão, para fazer uma ponte com Noé. E depois de Noé, se concentra na genealogia de Sem para fazer uma ponte com o povo de Israel, que é aquele que vai preencher o livro de Gênesis
a partir do capítulo 12. Entendeu agora? Do capítulo 12 até o último capítulo de Gênesis, a ênfase vai estar no povo de Israel, descendente de Sem, filho de Noé. Versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Logo, Adão foi criado no ano 4174 a.C., viveu neste mundo 930 anos, de 4174 até 3244. Professor, foram 930 anos literais mesmo? Ou esse número aqui é simbólico? Não, não pode ser simbólico. Nós estamos falando aqui de uma genealogia. Esses números são reais, são verdadeiros. Em outras palavras, os homens, antes de Gênesis capítulo 6, eles realmente viveram centenas de anos. Porém, quando nós chegarmos em Gênesis 6, nós vamos ver que Deus resolveu diminuir esse tempo de vida do homem para 100 e poucos anos, que é o que acontece até hoje. Se os números não fossem literais, não faria sentido, lá em Gênesis 6, Deus dizer que o homem passaria a viver até cerca de 120 anos. Não faria sentido. Se ele diminuiu para esse período, é porque realmente eles viviam literalmente centenas de anos. Bom, nós já vimos que o nome de Adão significa terroso, porque veio da terra, e que do seu nome deriva também a palavra vermelho. Sério, professor? Sério. Quando você vai estudar a etimologia, a origem detalhada do nome Adão, você vai perceber que esse nome ele está relacionado à terra, está relacionado também à cor vermelha, e isso não deve nos espantar, porque a terra de onde Adão foi tirado era vermelha, ok? Além disso, ficamos sabendo que a palavra Adão pode significar humanidade ou ser humano. E, por fim, Adão é também o nome próprio do primeiro homem. Quanta coisa, hein? Quanta informação. Então, guarde aí. A palavra Adão significa terroso, ela está relacionada à cor vermelha, ela pode significar humanidade ou ser humano e também é o nome próprio do primeiro homem. Vamos parar por aqui e na próxima aula daremos continuidade a essa análise dos descendentes de Adão por meio de Sete. Até lá!